Segunda-feira, 20ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, no domingo celebramos a festa do dia 15, solenidade da Assunção da Virgem. Então, líamos e ouvíamos e começávamos os comentários sobre este Evangelho de São Lucas, o Evangelho da Visitação, que está lá no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, entre os versículos 39 a 56. Eu dizia então que este Evangelho, a partir dos personagens, pode ser visto em dois momentos, já que o Evangelho estabelece um diálogo entre Santa Isabel e a Virgem Maria. Na primeira parte, como vimos na sexta-feira, Santa Isabel, que recebe da visita da Virgem inspiração, cheia do Espírito Santo, ela então proclama as verdades presentes na Virgem, que ela mesma não tinha a menor ideia. São primas que vivem em lugares diferentes. Uma vive no norte, a Virgem Maria, na Galileia, outra virgem vive no sul, na Judéia. E Santa Isabel declara sobre a Virgem Maria algo que somente o Espírito Santo poderia revelar. A mãe do meu Senhor, a expressão usada para agradecida e estupefata comentar a presença da Virgem Maria em sua casa. A visita da mãe do meu Senhor. Depois, ela proclama a fé da Virgem. Feliz és tu que acreditaste. Porque estar ali é ter dado crédito à palavra do anjo. Porque em muitas situações, Deus nos revela, primeiramente de modo estável na tradição e nas escrituras, mas também revelações pessoais, como aquelas que vemos nas aparições da Virgem, ou simplesmente inspirações pessoais, pelas quais Deus nos diz, nos corrige, nos incita ao bem e à conversão. A Virgem deu ouvidos ao anjo. A Deus nada é impossível, concluía o anjo, depois de dizer que aquela que era tida como estéril é mãe há 6 meses. Fato extraordinário que a Virgem não poderia deixar de ir ao encontro. E segundo a conclusão do Evangelho, ir ao encontro da sua prima anciã e grávida para prestar-lhe serviços, aqueles mais humildes. É muito típico da Sagrada Família. Ela não vai lá para dar aula de teologia para sua prima. Ela vai lá para ajudar a sua prima, para estar com ela, para ajudá-la. Quem sabe quantos panos de chão ela não lavou e não colocou na corda. Quanto ajuda na cozinha para aquela que, de uma forma ou de outra, frágil, pois anciã, estava no momento auge da própria gravidez, o 6º mês. Ela permanece até que sua prima conceba, porque o texto diz, ela permaneceu ali durante 3 meses, exatamente, completando os 9 meses. Não sabemos se a Virgem viu o menino nascer ou não, porém, é óbvio que ela só se retira da casa de sua prima depois de prestar-lhe tão útil serviço, aquele serviço doméstico, aquele serviço de companhia, mas o grande serviço que a Virgem prestou a Santa Isabel foi o serviço da fé. Porque a Virgem não tinha dúvidas, apesar de estar estupefata, apesar de guardar tudo no coração. Quem tinha dúvidas era Isabel, Santa Isabel, que nós sabemos que o nascimento do seu filho é um ato humano sob intervenção divina. Os dois incapazes humanamente de procriar, procriam. O marido cheio de dúvidas e mudo, e ela. Por isso,
e é seguro que, sendo esposa de um sacerdote, ela também conhecia as escrituras judaicas, a tradição judaica, e sabia que antes dela, muitas mulheres, não digo muitas, mas algumas mulheres, foram agraciadas com o dom da fertilidade, lá onde se falava na vergonha da esterilidade. Mas algo diante dela é diferente. Diante dela está uma virgem mãe, a mãe do meu Senhor. E vejo, não havia zaps, Facebook, Instagram, para que ela soubesse que a virgem estava grávida, ou ao menos imaginasse. Mas ela não hesita em dirigir-se à sua jovem prima, ao invés de chamá-la de Maria, diz a mãe do meu Senhor. A segunda parte é toda dominada pela proclamação de um hino, que tem como nome o início do hino: Magnificat mea Domine, que exultavit spiritus meus in Deus Salvatore meu. Meu espírito exulta no Senhor, minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Nós sabemos que a base deste hino vem dos lábios da mãe de Samuel. Sim, o profeta Samuel, gerado também de mãe estéril, a súplica chorosa e que causou embaraços em Elia, o sacerdote, gera um menino que, quando desmamado, será entregue ao templo para ali ser criado e se tornar um servo de Deus. Um filho tão querido, mas sem hesitação, ela o consagra plenamente a Deus. É dela que ouvimos uma parte deste texto, um texto que, primeiramente, tem o objetivo de exaltar a Deus. Por isso, um hino. Nós sabemos que a estrutura hímnica, isto é, um cântico de louvor e de exaltação, é uma expressão poética, quer literariamente, sair da simples narração, Deus tirou-nos do Egito, para exclamar, para exultar, e mais ainda, para compartilhar aquilo que Deus fizera. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Na primeira parte, a Virgem exalta a Deus, porque olhou para a humildade de sua serva. Ela utiliza palavras com rimas, com tons, com cores adequadas à exultação. Exultação é o quadro máximo da alegria, da admiração, do desejo de louvar algo ou alguém. E é o que ela faz. Mas ainda descreve a ação de Deus como uma ação escatológica, porque ela então avança dizendo que Deus inverteu o mundo dos homens. A economia da salvação inverte o mundo dos homens, manifesta o poder de seu braço, expressão tipicamente judaica. É uma pena que a tradução brasileira, estranha, esquisita, traduziu esta frase: a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, timentibus eum. Sobre os que o temem, não que os respeitam, mas enfim, são aquelas histórias do Brasil. Essa tradução que leio é uma tradução portuguesa. Sobre aqueles que o temem, os pequenos, os pobres, temem a Deus. Não porque não têm dinheiro, temem a Deus porque a Deus conhecem pela fé. Mas aí começa, na segunda parte do hino, esta mudança de perspectiva. Os soberbos são dispersados, os poderosos são derrubados, os humildes exaltados, os famintos satisfeitos e os ricos despedidos sem nada.
Esses versículos indicam uma ação final. A Virgem é testemunha da glória de Deus que há de realizar-se plenamente na parousia do seu Filho. Mas ela já o anuncia, ainda com pouquíssimo tempo de concepção do Verbo no seu próprio seio virginal. Ela associa-se à glória de Israel e, sobretudo, ela é filha de Abraão. Ela faz parte dessa descendência de geração em geração. Claro que o cristianismo não lê isso como um hino judaico, mas como um hino cristão. Na verdade, pela fé, somos filhos de Abraão. Bem, concluamos o programa desta segunda-feira. Agradecido, desejo a todos um bom dia.